Prevenção e autocuidado exigem coragem, e essa é uma reflexão para o nosso encontro de hoje. Meu trabalho sempre esteve ligado à investigação das condições sociais e econômicas que emolduram a vida das pessoas e o peso disso sobre o adoecimento delas. Na área da saúde clínica e coletiva, meu território profissional desde 1982, compreender claramente como uma doença avança sobre as pessoas permite tanto mitigar o adoecimento quanto preveni-lo. E isso faz toda a diferença na vida delas. Eu tinha 23 anos quando eu comecei a trabalhar na área da saúde coletiva. E com o olhar amadurecido que essa experiência me concede, eu vejo hoje um movimento preocupante do neoliberalismo adentrando o trabalho clínico e científico, utilizando os métodos da prevenção e do autocuidado para uma causa própria e completamente contrária aos princípios da saúde. Eu gostaria de refletir um pouco com você sobre as nuances dessa situação, para a gente também falar sobre as causas das doenças e a sua prevenção, e por que que estar vivo hoje é revolucionário o suficiente. Então, vamos embora nesse tema. Pode parecer impossível quase para muitas pessoas no Brasil pensar a vida, o trabalho ou mesmo o criar as suas famílias em um outro modelo econômico que não seja o neoliberal. Tem sido introduzido no país, tendo sido introduzida no país no início dos anos 90, o neoliberalismo teve tempo de se aproximar de nós e de influenciar até mesmo o nosso modo de ver o mundo. Mas tem havido revisões mundo afora. Outros países capitalistas, como a Suécia, a Islândia, a Grécia, o Canadá, já reformularam seus modelos antes neoliberais. Aqui no Brasil, nunca se falou tanto das desastrosas consequências do neoliberalismo e, curiosamente, grande parte dessas importantes reflexões não surgiram na economia, mas sim na filosofia e no campo da saúde. Isso tem trazido farto conhecimento sobre como as políticas neoliberais influenciam a maneira como pensamos a vida e, particularmente, sobre como pensamos a saúde e o trabalho. O princípio fundador do neoliberalismo, para quem nunca ouviu falar ou tem pouca ideia, é aquele que dá ao mercado status de soberano para resolver os problemas econômicos. E, para isso, duas coisas precisam ser feitas. Primeiro, é preciso transferir a responsabilidade de sucesso e de fracasso econômico, bem como o da saúde e da doença, para os ombros dos indivíduos. E segunda coisa, é importantíssima para o neoliberalismo minimizar a intervenção do governo nesses campos, tanto da economia quanto da saúde. Com essas premissas, esse modelo simplesmente prometeu enorme crescimento econômico e pressupôs que isso alavancaria melhores condições de vida para todos e saúde para as pessoas. Essa promessa não foi cumprida. O que se vê hoje é muita desigualdade, muitas doenças, violência e instabilidade social. A nossa sociedade não ficou mais justa e nem mais democrática com o neoliberalismo. Pelo contrário, e além disso, ela ficou muito mais pobre. Para se ter uma dimensão do fracasso desse modelo, basta a gente dar uma olhada nas disparidades entre pobres e ricos aqui no Brasil. Segundo o levantamento da Oxfam, desse ano mesmo, divulgado em Davos, na Suíça, 63% da riqueza nacional no Brasil está na mão de apenas 1% da população. Meros 0,01% dessa população, e eu não estou enganada, 0,01% da população brasileira possui 27% dos ativos financeiros. Imagine isso. Os nossos super ricos são homens e são homens brancos, o que reflete, para além da desigualdade econômica, também a racial e a de gênero. O país tem falhado horrivelmente com a maioria das pessoas que estão hoje na pobreza e abandonadas. Então, não é possível, de modo nenhum, negar que algo deu errado e muito errado.
Olhem só, o sistema neoliberal também criou desafios complicados ao misturar saúde com produtividade. Como o neoliberalismo reduz o financiamento público, estimulando a privatização de serviços e transferindo a responsabilidade dos cuidados de saúde para a pessoa, o que temos hoje é um menor acesso a serviços de qualidade, maior desigualdade no atendimento às pessoas e uma grande piora das condições de saúde para as populações vulneráveis. A ideia de que o mercado resolve absolutamente tudo frequentemente ignora as necessidades de saúde coletiva, o que aumenta ainda mais o risco de doenças, além de sobrecarregar os indivíduos com os altíssimos custos da gestão da sua própria saúde. Então, olha, eu não acho que exista nada melhor do que o modelo americano, o norte-americano, para ver a extensão do viés negativo neoliberal no sistema de saúde. Lá, por exemplo, o acesso aos cuidados com a saúde depende da capacidade da pessoa pagar pelo serviço. Muitos americanos enfrentam dívidas enormes com suas despesas médicas e, por isso, muitos evitam sequer buscar o tratamento, o que piora ainda mais o adoecimento. E, além disso, o sistema de saúde americano não incentiva a prevenção ou o cuidado integral, priorizando sempre a intervenção médica cara, o que vai resultar, como provam os dados, em cuidados fragmentados e menos eficazes. O nosso modelo de saúde, né, o brasileiro, tem resistido bravamente, apesar das inúmeras tentativas de desmontá-lo, especialmente a parte pública dele. O sistema brasileiro de saúde é híbrido, combinando o exemplar Sistema Único de Saúde, que é o nosso SUS, com o setor privado. O SUS é a principal estrutura de saúde pública no Brasil, sendo universal, gratuito e acessível a todos os cidadãos. Outra particularidade que eu gosto sempre de mencionar sobre o SUS é que ele busca fornecer um cuidado integral. O que vem a ser isso? Ele oferece desde procedimentos preventivos e de promoção de saúde até tratamentos complexos de alta tecnologia muito caros. O SUS é um legado precioso no campo da saúde e por isso ele precisa ser protegido e melhorado. Bom, não há como negar que no neoliberalismo as pessoas são frequentemente reduzidas a meras engrenagens de uma vasta máquina econômica, e nessa máquina o valor do ser humano é medido por sua capacidade de se sobressair, de se superar, mantendo o motor da economia em movimento alucinante. Nessa lógica, a saúde não é vista como um direito intrínseco ou um aspecto fundamental do bem-estar humano, mas como um instrumento a serviço da produtividade. Em outras palavras, a saúde e o cuidado com o corpo e com a mente tornam-se uma obrigação para sustentar a eficiência pessoal, econômica, em vez de ser um caminho para uma vida plena, digna, que uma economia equânime propiciaria. Então, quando se vive sob a premissa de que a responsabilidade do cuidado com a saúde é exclusivamente pessoal, nós normalizamos trabalhar mesmo muito doentes. Ou porque temos medo de perder o emprego, ou por insegurança financeira, nós nos forçamos a uma carga tóxica de trabalho, com quase zero tempo livre para simplesmente relaxar. Sem contar que a pressão para ser produtivo sempre agravará de forma direta os problemas de saúde mental, tirando, por exemplo, o sono, aumentando o estresse, o que vai resultar em mais adoecimento. Tudo isso nos coloca num ciclo vicioso, porque o medo de parecer menos produtivo faz com que muitas pessoas evitem sequer buscar ajuda, o que também piora muito a situação. Nós precisamos de recriar duas coisas. A gente precisa recriar um modelo econômico e a cultura que valorize a qualidade de vida e não apenas a produtividade. No fim das contas, minha gente, o que importa realmente mesmo é saber que a gente tem lá uma estrutura social e econômica que coloca a saúde e a dignidade das pessoas num primeiro plano, para que a gente possa ter uma sociedade justa e funcional. Mas aonde a prevenção e o autocuidado entram nisso tudo?
A prevenção e o autocuidado são muito importantes para mim e para muitos de nós que estamos há anos no ramo da saúde. Entretanto, embora a prevenção e o autocuidado sejam campos coronais da saúde, eles vêm sofrendo julgamentos impiedosos por parte daqueles que criticam o modelo econômico vigente, ou seja, o neoliberal. A crítica é necessária ao neoliberalismo, entretanto, ela não tem poupado em nada as práticas mente e corpo e as práticas integrativas e preventivas de saúde, como, por exemplo, a medicina do estilo de vida, a medicina integrativa, o yoga e a meditação, dentre outras modalidades. E a maneira indiferenciada que isso vem sendo feito me parece um problema. Eu acho até leviano e certamente injusto generalizar que os profissionais dessas áreas estariam nada mais do que endossando o falido estilo neoliberal e usando acriticamente esses recursos, né, da prevenção e da medicina do estilo de vida para maquiar cuidados com a saúde com o objetivo único de restaurar minimamente aquele indivíduo e devolvê-lo rapidamente para o sistema que o destrói. Parte dessa crítica é importante, ela tem uma razão de ser, haja vista que as práticas mente e corpo, como yoga, meditação, massagem, e o campo médico que trata da saúde integral e do estilo de vida, como alimentação, sono, estresse, atividade física, dentre alguns outros elementos, muitas vezes entra no jogo do mercado. Claro, o apelo por vender conhecimento como um mero produto para melhorar rapidamente a performance das pessoas é grande demais. Nas redes sociais vende-se todo tipo de solução mágica, imediata e universalizada para o consumidor do outro lado. Tem produto para emagrecer, para tonificar, melhorar a cognição, melhorar o humor, o desempenho cerebral, o desempenho sexual, sair da depressão, focar, embelezar, perder rugas, ganhar vigor, tudo para que no final a pessoa adquira um status de uma consumidora ideal que é capaz de protagonizar um modelo perfeito de pessoa de alta performance, apta a fazer a diferença, de conquistar nada menos do que o mundo. O alvo desse trabalho é talhar aquela pessoa para gerenciar, liderar e conduzir seu time ao sucesso, ou também esculpir aquela pessoa para se vender melhor enquanto um ser humano no mercado. O corpo e a mente, enquanto experiência humana, ficam aqui reduzidos a um modelo de mercado, um produto vendável e sedutor. Mas, gente, há pessoas que fazem diferente. E fazer de uma outra maneira demanda algo que normalmente a gente não encontra tão fácil nas nossas redes. Demanda muito tempo, doação e paciência, porque é necessário criar uma relação com a pessoa do outro lado que busca cuidados de saúde. Essa relação necessariamente não traz dinheiro, mas é uma sensação impressionantemente satisfatória para um profissional dessa área poder se dar e poder ajudar as outras pessoas a compreenderem melhor esse contexto no qual elas estão inseridos e a relação desse contexto com a sua saúde do corpo e da mente. Essa relação precisa com outra pessoa, precisa ser humana, precisa ser direta, com trocas interpessoais que permitam reflexões profundas, ajustes individualizados para se alcançar mudanças concretas. Mudanças não apenas de hábitos de vida, mas de visão de mundo. Nenhum sistema médico, seja ele particular ou público, pode abrir mão desse tipo de relação, desse olhar, da presença, que são, no final das contas, o que mobiliza e acende uma chama de esperança que abre na pessoa as comportas da transformação. Realmente, ver todo o conhecimento da prevenção e do autocuidado serem vulgarizados nas mãos de coaches em suas redes sociais é profundamente frustrante e assintoso. Existem profissionais que trabalham oferecendo uma outra perspectiva honesta desses processos que envolvem o adoecimento e a saúde. Esses profissionais mapeiam claramente a realidade e as condições
que influenciam diretamente a qualidade de vida das pessoas. Esses profissionais são corajosos porque eles vão além quando se trata de ajudar as pessoas a compreenderem e recuperarem a ascendência sobre os seus corpos e mentes, o domínio sobre os seus corpos e mentes. Por quê? Para fazer isso, é fundamental que o profissional se posicione com franqueza e promova uma reflexão sobre o que são, de fato, as interações causais que destroem a saúde e nos colocam propensos a adoecer. Eu me incluo entre essas pessoas sérias e dedicadas à saúde. E posso dizer que é preciso ter realmente muita coragem mesmo, porque parte desse exercício profissional esbarra desagradando enormemente as grandes corporações médicas e a indústria. Mas o compromisso com a profissão e o respeito ao outro é tanto que seguimos oferecendo o que há de mais novo e seguro no campo do estilo de vida para que as pessoas se fortaleçam e se motivem a se cuidarem e, ao mesmo tempo, buscarem caminhos organizados que as ajude a mudar o cenário adoecedor que as permeia. Nunca é suficiente falar apenas das causas das doenças e como preveni-las, sejam elas metabólicas, oncológicas, neurais, imunológicas, cardíacas, pulmonares e mentais. Nós precisamos ir além no sentido de mudarmos o contexto adoecedor. Ninguém ficará muito tempo feliz e curado se o meio que envolve essa pessoa for adoecedor e tóxico. Por isso, o trabalho com a saúde requer uma visão muito mais ampla e coletiva. Eu sempre vou insistir em lembrar a vocês todos sobre o fato de que as doenças que matam mais de 80% de nós brasileiros são evitáveis. Suas causas não estão ligadas a bactérias ou vírus. As causas dessas doenças não transmissíveis são muito bem estudadas e estão diretamente relacionadas ao modo de vida que somos submetidos ou subjugados a ter. Nesse modo de vida, nesse estilo de vida, tanto ele é individual quanto ele é coletivo. Importante demais nos lembrarmos que somos, de fato, enormemente influenciados pelo meio. O coletivo importa. Pode ter uma ideia do que isso seria, em pensar você isoladamente de tudo, ganhando apenas para você, imaginando que o todo não vai te contaminar? Isso é uma crendice. Poder ter uma vida vibrante é em si muito revolucionário. Vamos continuar falando de métodos preventivos e cuidados com o corpo e a mente, tentando entender também as causas complexas dos adoecimentos, buscando ampliar nossa compreensão para que a gente possa fazer melhores escolhas. Não se trata apenas de um corpo e de uma mente. Nós estamos falando de todos os corpos e todas as mentes que devem viver muito para mudar o que está nos tirando a vida e nos entregando de volta doença e morte precoce. É isso aí, pessoal. Beijo.